O Senhor Jesus, ele nos ensinou a suportar as perseguições, como suportá-las e como encher o nosso coração de esperança com a certeza de que temos uma promessa, a eternidade. Lá em Mateus 5, vemos Jesus dizendo assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui Jesus ele nos ensina os nossos caminhos e ele nos traz esperança da eternidade. E diante disso nós podemos ver que sim, sendo discípulos de Jesus, estamos sujeitos a sofrer perseguições, mas que isso não nos limita de agir, de caminhar, não limita a nossa alegria e não limita aonde nós iremos chegar, porque aonde nós iremos chegar é delimitado por Deus. E nós já temos alguém que pagou o preço por nós, o preço da vida, que nos leva à vida eterna, à eternidade. Então, muitas vezes, diante de perseguições, nós podemos trazer ao nosso coração essa palavra de esperança de Jesus Cristo, que segue o texto nos dizendo que bem-aventurados sois vós quando nos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Ele nos fala para nos alegrarmos. Ele segue dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, diante das perseguições, nós também somos exemplos de Deus, nós somos exemplos de resistência, nós somos exemplos daqueles que amam a Deus, independente das circunstâncias. Nós somos a luz, nós somos o sal, independente das circunstâncias, nós nos alegramos no Senhor, nós bendizemos, nós buscamos bendizer até mesmo aqueles que mal tentam. Nós somos aqueles que bendizemos o nome do Senhor, independente das circunstâncias, porque nós guardamos em nosso coração as palavras de Jesus, a firme esperança de que nós temos um lugar nosso, a eternidade. A tristeza, ela é comum a todos os seres humanos. Nós somos homens. Jesus nos ensinou que há tempos de angústias, há o dia mau. Mas ele nos ensinou também como resistirmos, como ficarmos firmes no dia mau, por meio da oração e por meio de pensar nas coisas do alto, nos encher da palavra do Senhor, da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele nos ensinou o caminho, ele é o nosso caminho para suportar as perseguições. E muitas vezes um grande sinal de que estamos no caminho certo é quando está se levantando pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo para tentar parar a obra do Senhor. E nós vemos aqui, diante da obra da salvação, Jesus Cristo, ele permanecendo firme na vontade do Pai, independente das perseguições, independente das injúrias, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Então Jesus ele se posiciona obedecendo à vontade do Pai, independente daquilo que estavam pensando sobre ele.
Ele segue fazendo o bem, independente daquilo do que os outros estavam o julgando, o insultando, o perseguindo, porque ele tinha os olhos focados em Deus, os olhos focados na palavra, na obra do Senhor, na vontade do Senhor, porque o mais importa é que a vontade do Senhor seja feita. Então, quando nós temos os olhos em Deus e na palavra que é Jesus Cristo, nós nos tornamos mais fortes para suportar as perseguições, porque nós somos renovados pela palavra de Deus e nos enchemos de esperança de que grande é o galardão no céu daqueles que foram injuriados e perseguidos por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos enche de esperança e de alegria, tanto na terra quanto no céu. E isso não nos impede de viver tempos de alegria aqui, mas também não nos isenta dos dias maus. Nós sim vivemos dias maus nessa terra. Jesus nos deixou claro isso, que viria o dia mau. Mas também Jesus pagou o preço por nós e hoje nós podemos viver dias de alegria também nessa terra. E a alegria maior, a esperança maior da nossa alegria verdadeira, que é a eternidade. Então, o foco em Jesus Cristo e os olhos em Jesus Cristo nos ajuda a não afogarmos, a não afundarmos na água. Pedro, ele afunda quando ele tira os olhos de Jesus. Então, quanto mais nós nos fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, na palavra de Deus que é Jesus Cristo, mais a gente caminha pela fé sobre as águas e vivemos aquilo que pessoas deste mundo não são capazes de viver, porque nós focamos em Jesus Cristo e nos firmamos naquele que pode nos levar a cruzar pontes, caminhos sobre as águas, que pode nos fazer viver aquilo que na lógica humana não se pode viver, onde os nossos pés podem pisar com Ele, Jesus Cristo. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus e diante de perseguições vamos nos lembrar que Jesus é o suficiente. A sua palavra ela nos preenche, ela nos fortalece, nos fortifica. A oração nos ajuda a não cairmos em tentação e Jesus Cristo ele é o nosso caminho e a nossa fortaleza para sermos renovados e que a Bíblia ela não nos rejeita as nossas tristezas, as nossas fraquezas, mas Jesus ele nos ensina a buscar a palavra de Deus, a buscarmos a Deus em oração e a sua palavra diante dos dias difíceis, diante de perseguições, e assim encher de esperança, ciente de que grande é o nosso galardão no reino dos céus. Então nosso coração deve buscar nos alegrarmos, cientes de que este é um grande sinal que estamos no caminho certo, no caminho que nos leva à verdadeira alegria eterna. Estamos cientes da alegria que está por vir, que é a que Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Então, vamos nos focar naquele que realmente tem a chave da vida, que é Jesus Cristo, a nossa palavra. E isso vem com a nossa constância na vida espiritual, de comermos do verdadeiro pão, que é Jesus Cristo, que nos dá aquilo que faz com que não tenhamos mais fome. É a Sua palavra que mexe em lugares que nós nem imaginamos sobre nós mesmos e nos ajuda a verdadeiramente sermos fortes e suportarmos até mesmo as perseguições que são presentes e podem ser presentes na vida do cristão. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, te agradecendo pelo seu sustento e reconhecendo, Pai, que só o Senhor pode nos fazer vencer nessa terra, a lutar um bom combate, guardar a fé e de fato firmarmos em Cristo Jesus e na tua palavra, e não retrocedermos diante daquilo que precisamos caminhar, não pararmos com pessoas levantadas pelo inimigo, com pessoas que muitas vezes são fracas e setadas pelo inimigo para tentar parar a boa obra do Senhor na nossa vida. Mas hoje, Senhor, eu peço a mim e os meus irmãos que o Senhor nos dê a consciência e o coração firme, focado em Cristo Jesus, de modo que a gente não foque as nossas atenções, as nossas energias
do nosso dia a dia, das nossas ações, em olhar para pessoas, e sim que diante de levantes a gente tenha alegria, ciente de que nós estamos no caminho certo, ciente de que nós estamos indo para o caminho, pela porta estreita que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo, cientes de que se o inimigo está se levantando, Pai, é porque estamos no caminho certo, que é Jesus Cristo, porque se levantaram contra o Mestre, e estão se levantando contra nós. Glória a Deus por isso, pois nós seremos os bem-aventurados, assim como a sua palavra nos diz. Então eu te peço, Senhor, ilumina o nosso coração, muda a nossa forma de ver, de sentir, de enxergar e nos ajuda a nos alegrarmos em toda e qualquer situação. Derrama sua graça, sua misericórdia sobre nós, nos dando uma nova maneira de ver e sentir, Pai, diante da vida espiritual aqui na terra. É o que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus.